meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e já estou aqui com os meus amigos, mais uma vez, para juntos nós estudarmos a lição de número 7 da nossa revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2021. Lembrando que essa revista é comentada pelo Bispo Samuel Ferreira, diretor executivo aqui da Editora Betel e presidente da Adebras. A lição de hoje tem como tema: é fundamental cultivarmos uma vida de oração. Lição de número 7, programada para o dia 15 de agosto. Tendo como texto áureo, livro do profeta Isaías 55:6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E a nossa verdade aplicada é esta: todo aquele que serve e tem comunhão com Deus compreende a necessidade e a importância de uma vida de oração. Os objetivos propostos pelo comentarista para esta lição são esses aqui. Primeiro, ensinar a importância de uma vida de oração. Segundo, mostrar o que acontece quando a igreja ora. E terceiro, apresentar os resultados de uma vida de oração. E o texto de referência utilizado para o desenvolvimento desta lição está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 11. Muito bem, meus queridos amigos, pastor Marcos Santana, pastor William Barra, sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. E nós cumprimentamos e agradecemos você que já se inscreveu em nosso canal. Olha, se você ainda não fez isso, faça agora. Se inscreva, acione o sininho, curta, compartilhe, comente, ajude a esparramar para todos os seus amigos esta bênção que é a Escola Bíblica Dominical através deste canal, o canal da Editora Betel. Também quero mandar aqui uma saudação ao grande público da Rádio Família 97.1. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Pegue agora a sua Bíblia, a sua revista, uma caneta, o seu plano de aula, porque logo após a oração do pastor Marcos Santana, ele já vai estar entrando, comentando conosco aqui o ponto 1, a importância da oração. Pastor Marcos Santana, vamos juntar em oração com o nosso grande público agora. Oremos ao Senhor. Amém, muito obrigado. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Quero convidá-los para estarmos orando e pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós elevamos a Ti a nossa voz em gratidão, em louvor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos que as Tuas mãos abençoadoras permaneçam estendidas sobre nós, sobre cada um dos Teus servos, que estão também comprometidos em estudar e expor a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos conduza, nos dirija e nos capacite para a edificação da igreja e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, prosseguindo no estudo deste trimestre, que procura extrair princípios bíblicos para que possamos prevalecer nas aflições do tempo presente. Nós chegamos agora a um relevante princípio bíblico para o enfrentamento das adversidades. É cultivarmos uma vida de oração. Eu inicio fazendo essa pergunta: por que é fundamental? Porque expressa a nossa dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida, para todas as coisas. Sendo assim, deve caracterizar a vida do discípulo de Cristo em seu relacionamento com Deus.
acho interessante procurarmos nos dicionários bíblicos expressões, ideias, termos que caracterizam oração. E eu procurei tanto no Vini como da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu encontrei diversos termos que expressam diferentes momentos nos quais nós nos achegamos a Deus em oração. Rogar, desejar, apresentar uma necessidade, clamor, grito por socorro, interceder por, oração por benefícios específicos, louvor e ações de graças, colocar-se entre duas partes. E achei interessante esse texto. Expressa acesso a Deus para aqueles que têm intimidade com Ele. Destaca o mesmo tipo de confiança das crianças enquanto oram. Retrata, na verdade, uma conversa íntima com Deus. Russell Shedd, em uma palestra sobre a oração bíblica, ele citou 2 textos interessantes que eu compartilho com os irmãos agora. A maior coisa que qualquer pessoa pode fazer para Deus e pelos homens é orar. Você pode fazer mais depois de ter orado, porém não pode fazer mais do que orar até você ter orado. E o outro texto é: o objetivo principal de Satanás é destruir a vida de oração. Satanás não tem medo de estudo sem oração, trabalho sem oração, religião sem oração, mas treme quando oramos. Sendo assim, essa introdução nos ajuda a atestarmos como é fundamental cultivarmos uma vida de oração. O tópico 1 diz a importância da oração. Eu quero ler para os irmãos um texto da introdução do tópico 1. Para vencer as batalhas da vida, é necessário que ela, a oração, seja uma prática constante e diária na vida do cristão. E aí o tópico 1.1 realça a questão do cotidiano, ou seja, cultivarmos uma vida de oração. Que a oração seja uma prática regular, diária. Agora, precisamos estar atentos para não confundir termos uma vida diária de oração com aquele mero ritual, com aquela prática apenas para cumprir uma obrigação. Precisamos estar atentos a isso, até porque nós vamos encontrar alguns textos bíblicos que nos exortam a não entrarmos por esse caminho. Não deixem de ler Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 15, capítulo 29, versículo 13, Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 7. Recorro de novo a Mateus, capítulo 6, versículo 5, agora para abordar um outro aspecto em relação à oração. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando orares. Lembremos-nos que Jesus está falando com seus discípulos. Oração é o que se espera de quem diz ser discípulo de Cristo.
Atos, capítulo 9, versículo 11. Paulo teve uma profunda experiência com Deus. E enquanto ele aguardava as instruções que ele haveria de receber, a Bíblia diz que ele orava. É importante nós cultivarmos hábitos de oração. Nós vamos encontrar na palavra de Deus alguns exemplos. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, quando soube daquele decreto de que era proibido recorrer a qualquer divindade, a não ser ao imperador, ele continuou orando como costumava fazer. Ou seja, fazia parte do seu cotidiano. O Salmo 55, verso 17, nós encontramos que fazia parte do cotidiano de Davi, mesmo em tempos de perigo. Para tanto, irmãos, eu acredito, pastores, que para que a oração esteja presente em nosso cotidiano, principalmente nós, que fazemos parte de uma geração marcada pelo corre-corre, marcada pela expressão eu não tenho tempo, marcada pela expressão eu tenho muita coisa para fazer. Nós precisamos lembrar que é fundamental estabelecer prioridades. Mateus, capítulo 6, versículo 33. É muito comum a gente só citar esse versículo, mas é importante citá-lo e trazer à memória, lembrando do contexto. Lembremos-nos que são palavras de Jesus Cristo. E Jesus anteriormente usou essas expressões: inquietos, preocupados, ansiosos. Dentro desse contexto, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, estas outras coisas que têm deixado vocês tão preocupados, inquietos e ansiosos, Deus vai prover. Deus cuida de nós. O tópico 1.2 ressalta que Deus está atento. Por que é importante orarmos? Deus está atento. O tópico 2, ele vai abordar, o pastor William vai estar tratando disso. O tópico 2, ele aborda detalhadamente Atos, capítulo 12. Por isso que eu não vou aqui entrar em alguns detalhes, só ressaltar um aspecto que eu acredito que vai ajudar-nos a meditar quanto à questão de que Deus está atento. Mas antes, eu volto a citar um texto de Russell Shedd. Nessa palestra que ele falou sobre oração bíblica, ele cita um texto atribuído a Blaise Pascal, o matemático, o físico tão conhecido. Deus instituiu a oração para conferir às suas criaturas a dignidade de serem causas, não apenas efeitos. E aí eu quero justamente trazer aos irmãos esse aspecto de Atos capítulo 12. Porque quando a gente encontra o texto falando que Herodes, ele prendeu Pedro e planejava apresentá-lo ao povo e, enfim, para matá-lo, eu acho interessante a gente trazer isso às classes. Não apenas Herodes tinha planos em relação a Pedro. Deus também tinha planos em relação a Pedro. E a igreja está orando. Portanto, Deus nos concede a oportunidade de não apenas sermos causa de oração, mas também efeitos. Êxodo, capítulo 32.
Acho interessante porque Deus disse assim para Moisés, quando o povo começou a sacrificar aquele bezerro de ouro: meu furor se acenda contra eles e os consuma. Depois que Deus disse isso, nós vamos encontrar o texto: porém, Moisés suplicou ao Senhor pelo povo. Deus está atento. Isaías, capítulo 59, versículo 1. O ouvido do Senhor não está surdo para não poder ouvir. Deus está atento à oração do seu povo. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. De novo, recorramos ao ensinamento do Senhor Jesus. Nós vamos encontrar nesses versículos 3 imperativos: pedi, buscai, batei. Notemos, irmãos, que no versículo 8 há uma repetição simétrica em relação ao que Jesus disse no versículo 7. E detalhe, e no tempo presente. D.A. Carson, comentando o Evangelho de Mateus, ele enfatiza a persistência e sinceridade exigidas pelo Senhor na oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Deus é o Pai. Aí é interessante isso, porque depois que Jesus comenta sobre esses imperativos, ele vai focar que Deus, ele é o Pai que ama. Versículos 9 a 11 do capítulo 7 de Mateus. E vai focar que Deus não está indiferente, Deus não está passivo, Deus é bom, para justamente exortar os seus discípulos a não deixarem de orar, porque Deus é bom e Deus não está indiferente ou passivo e é poderoso para suprir as nossas necessidades. Façam uma conexão dessa característica com Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 14, onde Deus, usando o profeta Jeremias, fala com o seu povo que estava no cativeiro, que o povo deveria invocar e orar, porque Deus estava pronto para ouvir. Se o povo buscasse, o povo iria achá-lo. E aí depois Deus usa uma expressão muito interessante, onde ele diz assim: serei achado de vós, quando me buscardes de todo o coração. Deus está atento. E encerrando o subtópico 1.3, uma prática de vida. Convido os irmãos a verificar na palavra de Deus a relação de Jesus com a oração. É interessante que no início do ministério de Jesus, ele iniciou com oração. Quando ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que saindo da água orou, e quando ele orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e Deus falou dos céus. E quando ele está no jardim do Getsêmani, próximo da crucificação, ele também está orando. E quando ele está na cruz, ele também está orando. Eu acho interessante nós pensarmos o seguinte: o Filho de Deus, Jesus Cristo, enquanto estava vivendo onde nós estamos vivendo, ele estava sempre em oração. Eu acredito que isso deve falar muito conosco sobre a importância da oração. Portanto, nós devemos viver em oração,
enquanto estivermos vivendo onde Jesus viveu, para que um dia possamos estar com Ele aonde Ele agora está. Vide também a relação da igreja com a oração. E aí eu convido os irmãos, de forma muito rápida, porque eu acho que o meu tempo já acabou, né, pastor? Atos capítulo 1, versículo 14. Antes da descida do Espírito Santo, os apóstolos e alguns outros estavam em oração e súplicas. Atos 2:42. A primeira característica dos primeiros convertidos, perseveravam na oração. Atos 3:1. A primeira prisão dos apóstolos foi precedida de oração. Atos capítulo 4, versículo 31. As primeiras ameaças que os apóstolos receberam foram recebidas com uma reunião de oração. Atos capítulo 6, versículo 4. A solução de problemas, quando surgiu murmuração na igreja, não pode impedir a oração e nem ter prioridade acima da oração. Atos 9:11. Paulo ora enquanto Ananias não chega. Atos 10:9. Pedro ora antes de receber revelação. Atos 12, versículos 5 e 12. Tempos difíceis, mas a igreja está reunida e orando. O versículo 5 enfatiza isso. Contínua oração. Essa expressão contínua é fervorosa, intensa, fervente e incessante. Ou seja, com ardor e de coração, alma e mente. Não deixem de ver Lucas 22:44, porque é a mesma expressão quando Jesus está orando no Getsêmani. Que o Espírito Santo nos ajude a prosseguirmos fazendo da oração o nosso dia a dia com Deus. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, pelo fechamento aí do ponto 1 do nosso primeiro tópico. Como vimos, meus irmãos, a oração é uma das armas espirituais importante, poderosa em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Está com algum problema? Ore, conforme muito bem nos ensinou e nos direcionou o pastor Marcos Santana aqui, usando a palavra de Deus como nossa referência. E assim, vamos ao ponto 2 com o pastor William. O que acontece quando a igreja ora, pastor William? Muito bem, pastor Prates, a paz do Senhor a vocês, pastor Prates, pastor Marcos e a todos vocês que estão conosco em mais uma aula promovida pela editora Betel, tanto aqui na internet, no YouTube, quanto pela rádio. Inclusive, alguns irmãos já falaram comigo, estou assistindo a rádio lá e já ouvi a programação da editora Betel lá com as aulas. Então, meus queridos, eu começo aqui de onde parou o pastor Marcos. E o nosso início aqui, o tópico 2, ele faz uma pergunta que é muito interessante. É o título do nosso tópico 2. O que acontece quando a igreja ora? Essa pergunta deve nos levar hoje a duas coisas importantes. Uma delas é uma autoavaliação. Ou seja, esse assunto da nossa lição de hoje não é um assunto que você deve primeiramente pensar assim, minha esposa tem que orar mais, minha mãe tem que orar mais, meu filho tem que orar mais. Tem que orar, hein? Não. Esse é um assunto para uma autoavaliação. Ou seja, não é para julgar os outros, é para a gente poder mudar a gente. Ou seja, e a segunda coisa, mudar hábitos. Ou seja, não tente mudar os outros, é mudar você. Aplicar isso à sua vida, aplicar isso à sua história. A gente, ao mesmo tempo, precisa ter cuidado com relação a isso. A vida de oração deve ser enxergada por quem ora como um dever, ainda que seja enxergado pelos outros como uma virtude. Os outros devem enxergar em nós o exemplo da vida de oração como uma virtude, mas nós precisamos enxergar como um dever. Ou seja, quem ora não deve dizer que ora, deve orar em primeiro lugar, sabe? Jesus, ele inclusive nos manda muitas vezes orar no secreto. Ou seja, não é como o ensinamento em relação aos publicanos, fariseus que iam para a rua, os fariseus mostrar que oravam, etc. Não.
a questão de que Deus vê quando a gente ora. Então, cuidado, irmão. Às vezes eu vejo algumas pessoas assim com um tom mais moralista chegar para outros e falar assim, ó, eu orei 3 horas hoje, orei 5 horas hoje, orei 2 horas, eu oro todo dia tantas horas, sabe? Quando na verdade esse encaixa-se naquela passagem que a Bíblia diz em Provérbios, né? Que outra boca que te louve. Então, cuidado. Sempre enxergue a oração como um dever, ainda que outros enxerguem você como uma virtude. O nosso tópico 2.1 vai falar de novos desafios. E o nosso pano de fundo aqui, como antecipou o pastor Marcos que a gente ia falar sobre isso, é o assunto do nosso tópico 2, é justamente o livramento de Pedro. Pedro havia sido preso. O que acontece? Tiago foi morto ao fio da espada, Herodes manda matar Tiago, e ele vendo que os judeus haviam se agradado daquilo, segue na sua perseguição contra os apóstolos, e então prende Pedro. Ele é preso num período ali chegando a Páscoa, e Herodes espera que a Páscoa passe para que Pedro aparecesse perante todos eles. Então, você imagina o que ia acontecer com Pedro. Pedro teria o mesmo fim que Tiago. Então, provavelmente, tudo está preparado, porém, a igreja fazia contínua oração por Pedro. A igreja estava em oração nesse momento. E Deus vai enviar um anjo à noite e vai levantar Pedro, vai mandar que Pedro se vista, se prepare, e então sai com Pedro da prisão. E aqui, eu nesse ponto 2.1, eu quero falar sobre uma coisa interessante aqui. Vejam que aqui a gente vê o início da perseguição contra os apóstolos, da parte do governo, da parte política. Porque inicialmente a igreja é perseguida de um ponto de vista religioso. Se tinha aquela ideia a princípio de que a igreja seria uma mera ramificação do judaísmo. Mas aí logo se percebe que a igreja tem identidade própria. E então começa a se perseguir a igreja de forma política e também continua a perseguição do ponto de vista religioso. E essas duas marcas são constantes na história desses 2000 anos da Igreja de Cristo. Toda perseguição contra a igreja tem essas duas marcas, política e religiosa. Nós vamos ver uma outra coisa interessante. O fato do povo ter gostado, os judeus terem gostado do que aconteceu com Tiago e agora ele segue perseguindo Pedro, também é um despertamento para nós o seguinte, irmãos, a igreja deve buscar, nós devemos buscar como cristãos, claro, o reconhecimento e o respeito dentro da sociedade que nós vivemos. Mas nós não podemos esquecer que Jesus nos advertiu que nós seríamos odiados, perseguidos. Ou seja, Deus não nos chamou para ser o açúcar da terra. Deus não nos chamou para adoçar o mundo. Deus nos chamou para ser o sal. A nossa missão aqui na terra é de salgar, é de fazer a diferença, é de trazer justamente para este mundo a luz do Evangelho. Nossa missão é de dar vida, trazer a vida de Cristo para o mundo, oferecendo Jesus ao pecador. Então, nós não podemos nos enganar com isso. Nossos valores, nossos princípios, nosso modo de vida, nosso estilo de viver é visto nesse mundo que jaz no maligno como um elemento estranho. Nosso estilo de vida é visto pelo mundo como elemento bizarro e estranho. Vejam que quando falamos de família, quando falamos de ser contrário a drogas e aborto, nossa visão muitas vezes é tido como retrógrada, medieval e etc. A Bíblia, por muitos, é tido como um livro antigo, medieval, enquanto que, na verdade, a Bíblia é o livro mais atual do mundo. A Bíblia é o livro mais atual do universo. Quando a Bíblia fala acerca do homem, vejam que hoje, 2000 anos depois de toda a Bíblia escrita, as pessoas se emocionam quando leem, quando ouvem os textos da Bíblia, como se tivesse sido escrito naquele exato momento. Não foi para o tempo antigo, foi para todos os tempos. Então, queridos, essa é uma coisa que nós precisamos despertar. A história mostra que uma sociedade corrompida pelo pecado, em vários momentos, persegue cristãos que vivem à luz do Evangelho. Nós temos uma dívida de gratidão por muitos irmãos que pagaram com a vida pela fé que professaram em Cristo. Enquanto gravamos aqui agora, nesse exato momento, nós temos irmãos nossos que não gozam da mesma liberdade que temos, que não têm como desfrutar do mesmo privilégio que temos a cada culto de estar na igreja. Nós temos irmãos que vivem em países fechados que sequer podem assistir essa aula que está sendo transmitida agora pelo YouTube. Irmãos nossos que simplesmente o que nós chamamos de trivial e comum, eles chamariam de privilégio. Então, devemos, em respeito a isso, encarar os nossos desafios, irmãos, com outro olhar, sem desânimo, sem apatia, sem olhar para baixo, sem largar a cruz
e dizer, vamos em frente. São novos desafios. Nós não estamos diante de novas derrotas, estamos diante de novos desafios. Diga isso para o seu aluno, professor. Quando chegar no tópico 2.1, diga para o seu aluno, nós não estamos diante de novas derrotas, estamos diante de novos desafios. O nosso tópico 2.2 vai falar sobre paz e descanso. Sabe, eu me lembro aqui, quando eu era adolescente, eu ia na ADIG, lá na Assembleia de Deus, na Ilha do Governador, quando era pastoreado ainda pelo pastor Gesiel Gomes. E eu lembro de uma certa feita que o pastor Gesiel Gomes, ele disse o seguinte, olha, eu não vou morrer cedo. Ele hoje está na casa dos 80 anos. Eu lembro quando ele falou assim, olha, eu não vou morrer cedo porque Deus falou para mim que minha caminhada será longa. Deus falou para mim, no início do meu ministério, que minha caminhada será longa. Então eu tenho certeza que eu vou viver muito. O nosso comentarista, ele vai falar algo muito parecido com relação a Pedro. Lembrando que Jesus disse para Pedro, quando fores velho, outro te cingirás e te levará para onde não queres ir. Ou seja, Deus deixou claro que Pedro teria uma vida longa. A história vai mostrar Paulo e Pedro morrendo aí dentro do ano 64 a 68 depois de Cristo, os dois apóstolos. Agora vejam, Pedro recebe essa promessa de Jesus, o nosso comentarista na nossa lição vai mostrar que essa provavelmente deve ter sido uma das razões de confortar para que Pedro tivesse naquele momento tranquilidade, a ponto da Bíblia registrar que quando o anjo falou com ele estava dormindo. Você imagina uma pessoa com medo de morrer, uma pessoa sabendo que está presa a qualquer momento, vai ser tirada ali para morrer, você estaria como? Como é que a gente estaria? Provavelmente ali com os nervos à flor da pele. Pedro estava dormindo. Quem pode dormir num momento como esse? Então, a paz que excede todo entendimento guardou o coração de Pedro naquele momento. E a minha oração nesse momento, sabe qual é? É que, da mesma forma, essa paz, esse descanso de Deus, venha sobre a tua vida nesse momento. Quem sabe tem alguém assistindo essa aula que está com os nervos à flor da pele. Quem sabe alguém que está assistindo essa aula agora está chutando balde por pouca coisa. Está nervoso, nervosa, não dormiu essa noite direito, já vem muito preocupado com algum problema, sabe? E Deus te colocou para assistir essa aula para dizer para você, descansa. Descansa num Deus que cuida. Descansa num Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus prometeu, Deus falou, calma, respira fundo. Não deixa o diabo entrar nessa brecha para acabar com teus nervos, para acabar com a tua paz. Gente que perdendo a paz está brigando em casa, discutindo com A, discutindo com B, em vez de estar dizendo, Senhor, Tu és suficiente para as minhas necessidades, Tu és suficiente, eu creio que a Tua palavra não voltará vazia. Se o Senhor falou, vai acontecer. Sabe, descansa teu coração. E finalizando esse tópico 2.2, eu quero fazer uma advertência aqui importante. A questão de tomar cuidado com os extremos. Existem dois extremos perigosos aqui. O primeiro, aquelas frases típicas para não... vamos orar. Tem um problema, tem que resolver, vamos orar. Mas só que esse vamos orar não é aquela pessoa que vai passar a madrugada orando, vai jejuar no dia seguinte. Não, é aquela pessoa que no fundo, que ela está dizendo o seguinte, eu não vou fazer nada. Eu não vou lá, eu não vou resolver isso, eu não vou mexer nisso. Ela está dizendo, vamos orar, e essa falsa espiritualidade, na verdade, esconde a omissão de que não vai resolver, de que não vai agir. O outro extremo é justamente a pessoa que é prática demais. E frases do tipo assim, vai ficar orando? Só orando? Tem que agir, não adianta só orar não, tem que agir. E esse tipo de pessoa acaba desprezando o poder da oração. Já não acredita que orar resolve. Acha que tudo está no poder dela ou de alguém para resolver. Está demorando, tem que agir, tem que não sei o quê. E deixa de perceber que existe por trás de algumas situações ações demoníacas, que tem guerras espirituais por trás de situação. Daniel vai mostrar isso. Quando ele está jejuando e clamando, e um anjo vem a ele e revela a ele a razão pela demora da resposta. Havia uma batalha espiritual acontecendo. Então, queridos, cuidado com esses dois extremos. Um, usar a ideia de que vamos orar para não fazer nada, não agir naquilo que você tem que agir. E o segundo, ser prático demais, de querer agir em tudo e esquecer que tem batalhas, que tem situações que é preciso orar, é preciso jejuar, é preciso usar as armas espirituais, porque você não está lidando só com carne. Existe uma atuação maligna naquilo e você não vai vencer só com o advogado, você não vai vencer só com a razão,
Você não vai vencer só com dinheiro, você não vai vencer só com amigos influentes, você precisa da intervenção de Deus naquela situação. Então, cuidado com esses dois extremos. O nosso tópico 2.3, na sequência, vai mostrar para nós que o agir de Deus é libertador. Olha, tanto o pastor Prates como o pastor Marcos já foram em Roma, já viram a prisão Marmetina. A prisão Marmetina é um lugar, está coladinho ali ao Fórum Romano, do lado do Fórum Romano, bem pertinho, a metros do Coliseu. E quando a gente chega na prisão Marmetina, eu, pelo menos a primeira vez que eu entrei lá, hoje está muito melhor para visitação. Hoje tem guia lá dentro e etc. Mas quando eu fui a primeira vez era muito simples. Irmãos, quando você entra lá, eu lembro que eu fui e estava muito quente, era um período de verão, tinha 42 graus em Roma naquele dia. Mas quando eu entrei lá, estava frio, escuro e úmido. E aí você vê aquele buraco no chão, onde de corda desciam os presos. E a gente desce por uma escada que tem do lado agora paralela para a gente poder ver. Irmão, você imaginar ali, acredita-se que Paulo poderia ter ficado ali. Pedro poderia ter ficado ali. Quando você chega ali e vê o retrato do que era uma prisão, e uma pessoa ficar naquela situação ali, alguns a vida toda até morrer. Então você imagina o que podia estar acontecendo no coração de Pedro naquele momento, sabendo que Tiago já tinha morrido. E que ele seria possivelmente agora, ou provavelmente o próximo. Sabe? É a hora que a gente vai ver, sabe, o que vai acontecer em seguida, nem nos filmes hollywoodianos de efeitos especiais, a gente vai ver o que acontece naquele dia. Vejam que Pedro vai pensar que era uma visão. Ele não vai acreditar no que está acontecendo. Eu me lembro aqui de um livro que marcou a minha adolescência. Eu aconselho principalmente os alunos que estão assistindo essa aula, os mais jovens, leiam aquele livro Ivan Moseyev, O Soldado Cristão Soviético. Não sei se os pastores tiveram chance de ler. Irmão, eu chorei lendo aquele livro. Naquele livro, eu não vou dar aqui, como diz lá fora, spoiler do livro. Se você quiser depois ler o livro é fantástico. Mas, irmãos, uma coisa que marcou para mim, quando eu li aquele livro, aquele rapaz era cristão, dentro do exército soviético, na década de 70, tentaram de tudo que é jeito dissuadi-lo de crer em Jesus. Ele foi colocado na noite de inverno, de camiseta e roupa leve, para ficar de guarda a noite toda com 40 graus abaixo de zero, do rigor do inverno soviético, pensando que ele ia logo desistir para voltar para dentro, dizer que não cria mais em Jesus. E disse que quando tomou o choque do frio e pensou que ia morrer, ele orou e então o frio passou. Ele ficou a noite inteira de guarda de camiseta com 40 graus abaixo de zero, sem luva, sem nada. Quando viram ele vivo no dia seguinte, ninguém acreditou o que tinha acontecido. Pensaram que ele tinha fugido, tinha entrado. E ele estava lá de guarda. As mãos dele não estavam frias. Aí disseram que ele tinha um fenômeno de resistência ao frio. Tentaram explicar cientificamente aquilo. Depois, congelaram o pé dele com uma máquina e congelaram o pé dele. Ele orou, botou a mão no pé e o pé descongelou. Ele andou com um carro, e isso aqui foi talvez um dos relatos mais incríveis do livro. Ele pegou um carro que estava sem motor, o carro tinha sido colocado para a oficina, e colocaram o carro, parece que propositalmente para poder pegá-lo, para ele não conseguir fazer alguma coisa, e ele pegou o carro, virou a chave, o carro andou, e ele andou com o carro sem motor. Nesse dia, vários outros soldados se converteram a Jesus, quando ele andou com o carro sem motor. Um outro soldado não acreditou, levantou o capô, não tinha motor e o carro andou. São testemunhos. Você pega o livro e a vontade que dá é você dobrar o joelho na hora e começar a orar. Porque ele passou madrugadas orando, noites orando. Era um jovem de oração. Um testemunho vivo para a época dele. Ivan Moseyev. Sabe, são testemunhos tremendos. Sabe? Deus, quando a gente olha para o tópico 3 e vê Pedro saindo da prisão, sabe? É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, não é visão não, o que vai acontecer é de verdade, parece um sonho, parece que não tem como acontecer, mas Deus vai agir na sua vida. Deus pode agir na sua história agora, enquanto você assiste essa aula agora, sabe? Agora, quando a gente olha para o tópico 3 e vai falar sobre os resultados de uma vida de oração, me permitam tocar num ponto aqui que é muito importante. Eu acredito que é muito importante. Sabe, de nada adianta assistir uma aula dessa e simplesmente
não colocar em prática o que aprendeu aqui, ou seja, não orar. De nada vale apenas ter um conhecimento teórico sobre oração. E, ao mesmo tempo, é necessário sair da teoria para a prática no sentido também de acreditar na resposta daquilo que pedimos. Deus pode responder. Eu trago aqui um exemplo simples. Vejam, os irmãos estavam orando na casa da mãe de Marcos. Havia um grupo de discípulos orando. Pedro foi solto e Pedro foi para onde? Lá para a casa onde o pessoal estava orando. Você imagina a cena, está todo mundo lá orando, Senhor solta Pedro, Senhor solta Pedro, Senhor solta Pedro, Senhor manda teu anjo, solta Pedro. Pedro chegou na porta, bateu. A Bíblia diz que uma menina foi lá, é Pedro. Foi lá dentro, imagina a cena, o pessoal de mão levantada, irmão, foi no mistério, clamando, solta Pedro, Senhor, solta Pedro. A menina chegou, gente, Pedro está lá fora. O que eles disseram para a menina? Está fora de si. Disseram, está maluca, está fora de si. O Pedro está lá fora esperando. Daqui a pouco, Pedro está chamando. Abre aí, gente, eu quero entrar. A menina foi lá dentro de novo e falou, gente, o Pedro está lá fora, quer entrar. E o pessoal lá, solta Pedro, Senhor, solta Pedro. Daqui a pouco volta. O Pedro quer entrar. Disseram o que para ela? É uma visão. É o anjo. Eles não acreditaram no que eles estavam clamando, irmãos. Na terceira vez que a menina falou, eu fico imaginando a menina já com raiva. O Pedro está lá fora, gente. Sabe o que a menina estava dizendo para eles? Gente, a resposta da oração que vocês estão fazendo aqui já chegou, está lá na porta. A resposta já chegou, está na porta. E aí, finalmente, eles foram lá e abriram a porta. Disseram primeiro que era uma visão, disseram antes que a menina estava maluca e só depois acreditaram. Cuidado, querido, para que a gente não caia no mesmo erro, que é o erro de pedir por coisas que nós, sinceramente, não acreditamos que Deus vai fazer. Não acreditamos que vamos receber de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado para que a nossa vida de oração não seja uma teoria, não seja apenas uma teoria. Ou seja, a oração de Pedro, a oração da igreja, o resultado dessa oração, o milagre recebido, deve nos levar a uma experiência junto com conhecimento e aprendizado doutrinário bíblico sobre oração. Fundamentado na palavra, precisamos ter uma fé prática sobre oração. Ou seja, você está orando para Deus salvar teu filho? Eu creio que Deus pode salvar meu filho. Eu estou orando para Deus abrir essa porta financeira que está fechada? Eu creio que Deus pode abrir essa porta que está fechada. Eu estou clamando para Deus curar a minha esposa que está com uma doença incurável? Eu creio que Deus pode curar minha esposa. Sabe, irmãos? Crer naquilo que você está clamando. Crer que Deus pode fazer, Deus pode responder, Deus pode realizar. Que Deus abençoe vocês e que possamos viver realmente um tempo sobrenatural na nossa vida de oração. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, fechando brilhantemente aqui o nosso ponto 2, o que acontece quando a igreja ora. Então nós aprendemos aqui nesse tópico que o capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos nos ensina as lições preciosas acerca da relevância da oração coletiva. A igreja orou, o milagre aconteceu. E assim nós encerramos então o ponto 2, vamos ao ponto 3, os resultados de uma vida de oração, já iniciado pelo pastor William Barros, mas que será concluído agora pelo pastor Marcos Santana. Amém, pastor Prates. Os resultados de uma vida de oração. O tópico 3 vai tratar de 3 resultados. Maior comunhão com Deus, direção do Espírito Santo e novas experiências com Deus. Sugiro estarmos fazendo a conexão destes resultados com a vida enfrentando adversidades, aflições e batalhas, considerando que não é raro nós encontrarmos pessoas justificando o seu enfraquecimento espiritual por conta das adversidades, batalhas e aflições. E a lição de hoje vai nos mostrar
que mesmo enfrentando estas situações, é possível aprofundarmos nossa comunhão com Deus, continuarmos contando com a direção do Espírito Santo, ainda que o vento esteja forte, as ondas se levantando, e desfrutarmos de novas experiências com Deus. Convido os irmãos para continuarmos pensando desta forma, à luz de um texto da palavra, que de um tempo para cá, foi até estudando uma lição anterior da revista Betel Dominical, que saltou aos meus olhos isto. Eu estou me referindo a Gênesis, capítulo 4, versículo 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. É possível que esse se começou a invocar o nome do Senhor esteja se referindo a uma devoção regular, solene e pública a Deus. Evidentemente, envolvendo oração, gratidão. Parece indicar que estava ocorrendo um certo desenvolvimento espiritual. É muito interessante estarmos analisando este versículo à luz do seu contexto, porque o versículo 25 vai expressar esperança. Quando Eva dá à luz a Sete, ela expressa esperança. Então, quando chega no verso 26, é como se estivesse ocorrendo um avivamento de esperança. Interessante quando a gente pensa nisso e faz um link com a promessa de Gênesis 3:15, da semente da mulher virá um. Ora, quando a gente vê agora Gênesis 4, 25 e 26, é como se essa esperança estivesse sendo renovada, não apenas na mente de Eva, mas na descendência de Sete. Também vemos aqui a questão da fé, porque se começou a invocar o nome do Senhor, há um verdadeiro avivamento de fé. Sim, Abel morreu. Sim, Caim resolve iniciar um novo tempo na sua vida fora da presença do Senhor, mas ainda há esperança, ainda há fé, ainda há expressão de dependência. Não deixem de fazer uma relação dessa expressão, se começou a invocar o nome do Senhor, com o resultado da decisão de Caim de sair da presença do Senhor. Relacionamento, porque quando o texto diz invocar o nome do Senhor, essa expressão, nome do Senhor, indica relacionamento com Deus e distinção entre gerações, porque aí nós vamos ver a distinção entre a geração de Sete e a geração de Caim. O tópico 2 enfatiza a direção do Espírito Santo. Direção na evangelização e direção nas batalhas, sempre conectando com o contexto proposto pela revista. Adversidades, aflições, lutas, dificuldades, mas essa realidade não impede o discípulo de Cristo de procurar estar atento, conectado com o Espírito Santo, para receber a direção, a orientação, inclusive na
evangelização. Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Notem essa expressão, impedidos e não lhe permitiu, em relação à ação do Espírito para com Paulo e Silas, ou como eles estavam precisando, então, buscar a direção de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo no Espírito. Notem que aqui é uma conexão com a batalha espiritual. Não apenas estar revestido da armadura de Deus, mas estar em oração no Espírito. Direção do Espírito na batalha espiritual. Judas, versículo 20, orando no Espírito Santo. Portanto, a gente precisa da direção do Espírito também para a nossa edificação. E o tópico 3.3, novas experiências com Deus, a partir de uma vida de oração. Efésios, capítulo 3, versículo 20. É a oração de Paulo pelos Efésios. E ele encerra a oração assim: Ele é poderoso, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu encerro essa minha contribuição sugerindo que enfatizemos a importância de orar com as Escrituras. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Orar com as Escrituras, para não pedirmos mal. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Orar com as Escrituras, para conhecermos a vontade de Deus. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo e nos ajudando para a glória de Deus. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, fechando aí o nosso estudo de hoje. Assim nós encerramos o estudo da nossa lição de número 7, dizendo que a oração é imprescindível para a nossa vida espiritual. O chamado de Deus para que tenhamos uma vida de oração permanece de pé, ou seja, está valendo, né? Que você seja despertado, que eu seja despertado, que todos nós sejamos despertados ao final dessa aula para termos uma vida mais de oração na presença de Deus, né? Como bem diz o pastor William, uma vida de oração, mas não uma oração forçada, não faz de conta. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo desperte cada um de nós, porque ainda mais nesse tempo que estamos vivendo, mais do que nunca é necessário o cristão ter uma vida de oração. A oração muda tudo. E assim eu quero agradecer você de chegar conosco até agora e convidá-lo a continuar conosco na jornada do conhecimento. Toda semana estamos aqui com uma lição nova, um vídeo novo, dentro aqui da programação da editora Betel, estudando a nossa revista, aqui neste caso a Betel Dominical, a lição dos adultos. Se você ainda não é aluno de uma escola dominical, se você não é membro de uma igreja, se você não participa ainda da escola presencial e já estiver funcionando perto de onde você mora, uma igreja que tenha escola dominical, fica aqui a nossa palavra, o nosso convite, procure uma igreja mais próxima da sua casa ou aquela que você se identificar mais e faça parte da família que estuda a revista da escola dominical, aquele que ama a EBD, você e a sua família será muito bem recebido. Em todas as nossas igrejas há uma igreja de porta aberta te esperando. Você que já é aluno, você que já é matriculado, nosso muito obrigado. Continue, não desista. A EBD é o lugar onde a gente aprende e cresce. Querendo bom Deus, semana que vem nós estaremos aqui de volta para estudarmos a lição de número 8, conhecendo
algumas armas poderosas em Deus. Vamos falar aí sobre o livro, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, onde vai falar da armadura de Deus, uma outra lição tremenda, fantástica. Então, fique ligado, é a editora Betel, sempre fazendo o seu melhor, trazendo tudo que ela pode para motivar cada vez mais as pessoas a estar lendo a Bíblia, indo para a igreja e ter uma vida de oração. E assim, pastor William Barros, convido o senhor para fazermos uma oração para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Por favor. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, te agradecemos por mais esta aula. E colocando em prática tudo que aprendemos nesta aula, eu oro junto com teus filhos por cada aluno e por cada professor. Por cada pessoa que assiste agora essa aula. Ó Deus, independente do problema, do tamanho do problema ou da dificuldade, ó Deus, que estejam vivendo. Ó Deus, a tua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por isso, ó Deus, junto com teus filhos, nós lançamos sobre ti tudo que nos causa ansiedade, tudo que nos causa medo, tudo que angustia a nossa alma, nosso coração. E, ó Deus, glorificamos desde já o teu nome, crendo na resposta e na vitória. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.